Você já sabe que caminhar queima calorias, mas sabia que o simples movimento das suas pernas pode aumentar fisicamente o volume do seu cérebro e deter o Alzheimer? Ou que caminhar é, na verdade, mais eficaz na prevenção do diabetes do que correr? Vamos detalhar as 10 principais coisas transformadoras que acontecem com o seu corpo quando você caminha todos os dias. Algumas delas parecerão impossíveis, como o fato de que caminhar fortalece a visão e cura dores nas costas. Mas a ciência comprova isso. No entanto, você não pode simplesmente passear sem rumo e esperar um milagre. Há um método específico por trás dessa loucura. Se você ficar até o fim, revelaremos a fórmula FIT. É o projeto científico exato de frequência, intensidade e duração que garante que você alcance esses resultados sem desperdiçar um segundo sequer. Você já se perguntou se a sua caminhada diária está realmente reconfigurando a sua biologia? Aqui estão as 10 alterações fisiológicas que ocorrem quando você caminha todos os dias. Vamos começar pelo topo. Um estudo da Universidade do Kansas revelou uma verdade assustadora. A falta de exercícios acelera o início da demência e do Alzheimer. Mais de 35 milhões de pessoas sofrem atualmente com isso, e espera-se que esse número dobre em 20 anos. Mas aqui está o mecanismo que a indústria ignora: o volume do hipocampo. O hipocampo é o centro de comando da memória e do aprendizado. Quando você caminha, não apenas queima calorias, mas também desencadeia a liberação de fatores neurotróficos. Você força o sangue para o cérebro e estimula o crescimento de novos vasos sanguíneos e células neurais. Os caminhantes efetivamente retrocedem o relógio do encolhimento cerebral. Eles constroem fisicamente um cérebro maior e mais resiliente. Isso soa impossível, mas os mecanismos são inegáveis. Caminhar salva a sua visão. Como o movimento das pernas pode curar os seus olhos? É uma questão de pressão. O glaucoma, o ladrão silencioso da visão, é causado por um acúmulo de fluido ocular. É como uma represa prestes a romper, esmagando o seu nervo óptico. A Glaucoma Research Foundation confirmou a ligação. Caminhar atua como uma bomba secundária. Regula o fluxo sanguíneo e reduz sistematicamente a pressão intraocular. O treinamento de alta intensidade às vezes pode fazer a pressão disparar. A caminhada a estabiliza. Você está literalmente fugindo da cegueira. Fizeram-nos acreditar que o coração não trabalha se você não correr. A American Heart Association refutou isso. Quando se trata de prevenir doenças cardíacas coronárias e derrames, caminhar é tão eficaz quanto correr. Deixe-me repetir: tão eficaz quanto. O mecanismo é a modulação da pressão arterial. Uma caminhada diária de meia hora atua como um beta-bloqueador natural, dilatando as artérias, reduzindo o colesterol ruim e bombeando sangue rico em oxigênio pelo seu sistema. Você limpa as suas artérias sem o pico de cortisol que ocorre no treinamento de resistência extremo. Os seus pulmões são filtros, mas quando você está sentado, eles estagnam. Caminhar é um catalisador aeróbico. Força o diafragma a trabalhar mais, o que aumenta o fluxo de oxigênio para a corrente sanguínea. Mas aqui está o benefício oculto: a eliminação de toxinas. A respiração profunda e rítmica durante uma caminhada expulsa os gases residuais que se acumulam nos lobos inferiores dos pulmões. Você limpa as vias aéreas. Isso fortalece a função imunológica. O impacto das doenças pulmonares enfraquece a imunidade, mas caminhar fortalece a barreira. Quer parar de ficar doente? Pare de ficar sentado em ar viciado e comece a bombear os seus pulmões. Aqui é onde a ciência se torna realmente chocante. A Universidade Duke conduziu um estudo de 6 meses. Eles colocaram corredores contra caminhantes. O resultado? Os caminhantes venceram. Os caminhantes mostraram uma melhora 6 vezes maior na tolerância à glicose do que os corredores. 6 vezes. Aqui está o mecanismo oculto: sensibilidade eficiente à insulina. Quando você corre em alta velocidade,
Seu corpo queima açúcar rapidamente. Mas, quando você caminha, você treina seu corpo para processar o açúcar de forma eficiente ao longo do tempo. Isso permite que seu pâncreas produza menos insulina, dando ao órgão o descanso tão necessário. Se você é pré-diabético, correr pode esgotá-lo. Caminhar salvará sua vida. Seu intestino é um músculo. Se você não se move, ele também não se move. Um estudo com mais de 150 mil pessoas mostrou uma correlação clara. Pessoas sedentárias morrem de câncer de cólon. Pessoas ativas sobrevivem. Caminhar estimula a peristalse, as contrações musculares em forma de onda que movem os alimentos pelo trato digestivo. Apenas 30 minutos por dia regulam os movimentos intestinais e reduzem drasticamente o risco de câncer de cólon. E se o pior acontecer e você receber um diagnóstico, caminhar aumenta sua chance estatística de sobrevivência. Você está literalmente ajudando seu corpo mecanicamente na eliminação de resíduos. Você não precisa de uma matrícula na academia para tonificar seu corpo. 10.000 passos podem se igualar a um treino na academia, se executados corretamente. A maioria das pessoas destrói seus corpos com exercícios de alto impacto. Elas rompem músculos e inflamam articulações, o que exige dias de recuperação. A caminhada é o bombardeiro invisível do condicionamento físico. É suave para as articulações. Não há tempo de recuperação. Você pode fazer isso todos os dias, mas precisa executar a técnica corretamente. Mantenha a coluna reta, os cotovelos em um ângulo de 90 graus e estabilize a pelve. Seus ossos estão vivos. Eles reagem à carga. Se você não os usa, eles se degradam. Isso é chamado de osteoporose. A Arthritis Foundation recomenda 30 minutos de caminhada para reduzir a inflamação. Mas o mecanismo aqui é a piezoeletricidade. Quando você caminha, o impacto cria uma pequena carga elétrica no osso, que sinaliza aos osteoblastos para construírem novo tecido ósseo. Você está sinalizando eletricamente ao seu esqueleto para se tornar uma armadura. Correr pode quebrar ossos. Caminhar os constrói. A dor nas costas é a praga moderna. O treinamento de alto impacto a piora. Ficar sentado a piora. Caminhar é a cura. Seus discos intervertebrais não têm suprimento de sangue. Eles são como esponjas. Eles só recebem nutrientes quando são comprimidos e descomprimidos. A caminhada proporciona esse efeito de bombeamento. Ela faz circular nutrientes para os tecidos moles da coluna. Ela melhora a postura. Ela fortalece os músculos eretores da espinha, que mantém você ereto. Você não está apenas caminhando. Você está lubrificando as dobradiças enferrujadas da sua coluna. Por fim, a mente. O Journal of Psychiatric Research analisou 50 pessoas com depressão grave. Caminhar 30 minutos por dia eliminou seus sintomas. O mecanismo é um processo de limpeza química. A caminhada queima o cortisol, o hormônio do estresse, e libera endorfinas, bem como o BDNF. A Universidade Estadual de Iowa descobriu que caminhar melhorou o humor dos estudantes sem que eles sequer se esforçassem para isso. É uma reinicialização completa para o seu estado emocional. Você não consegue permanecer em um estado de estagnação depressiva enquanto o seu corpo se move para a frente. Esses dois estados são biologicamente incompatíveis. Agora, antes de sair correndo pela porta, escute-me. A maioria das pessoas fracassa porque trata a caminhada como uma obrigação chata ou a faz do jeito errado. Não fique passeando enquanto olha para o celular. Isso não é caminhar. Isso é tropeçar. Não use sapatos retos e sem suporte. Você vai arruinar o arco do seu pé. Não haja como se isso fosse opcional. Se você fizer isso apenas de forma esporádica, não terá benefício algum. O poder está na repetição. Vamos falar sobre a fórmula FIT. Bem, você chegou até o fim. Agora, vou lhe dar o plano de ação. Você não vai simplesmente dar um passeio. Você vai executar um protocolo. Essa é a fórmula FIT.
Ela significa frequência, intensidade e tempo. Se você ignorar essas variáveis, estará perdendo o seu tempo. Fator 1. Frequência. Isso é inegociável. O objetivo é todos os dias. Se você estiver fraco, comece com 3 a 5 vezes por semana. Se você só consegue fazer 5 minutos, faça 5 minutos. Mas faça isso com frequência. Você está reprogramando as suas células. Você precisa de um sinal diário. O fator 2 é a intensidade. É aqui que as pessoas ficam preguiçosas. Uma caminhada tranquila é inútil para causar mudanças cardiovasculares. Você precisa atingir a zona do teste da fala. Você deve se mover a uma velocidade de 3 a 5 km/h. Você ainda deve conseguir falar, mas não deve ter vontade de fazê-lo. Se você consegue cantar uma música, está andando muito devagar. Se você está ofegante, está andando rápido demais. Encontre o ponto ideal onde o seu coração seja desafiado. O fator 3 é o tempo. O número mágico é 30 minutos. Esse é o limiar onde as mudanças biológicas começam a ocorrer. Tenha como meta 6.000 passos como a sua base. Não se fixe imediatamente nos 10.000. Comece com o que você consegue aguentar e vá aumentando a partir daí. Aqui estão as suas instruções. Beba água antes de caminhar. Um motor desidratado acaba travando. A seguir, a regra do movimento. Balance os braços. Isso trabalha a parte superior do corpo e aumenta a queima de calorias em até 10%. Por último, a regra do hábito. Faça isso todos os dias no mesmo horário. Amanhã é o melhor período para reajustar o seu ritmo circadiano. Você tem o diagnóstico, tem a cura e agora tem a fórmula. A indústria farmacêutica odeia isso. A indústria fitness odeia isso porque é de graça, porque é eficaz e porque você tem controle total sobre isso. Você pode deixar que a ferrugem tome conta. Você pode deixar que o seu cérebro encolha e que os seus ossos se dissolvam. Ou você pode se levantar, calçar os sapatos e recuperar a sua biologia, passo a passo. Não espere até amanhã. O amanhã é uma mentira. Comece hoje. Se você está pronto para se comprometer com a fórmula FIT, quero que comente "Eu caminho" abaixo, para que possamos ver quem realmente leva a sério a própria sobrevivência. Se esta análise sobre o poder oculto da caminhada mudou a sua visão sobre o movimento diário, inscreva-se no nosso canal e clique no botão de curtir. Nós revelamos os segredos biológicos que estavam escondidos bem diante dos nossos olhos. Dê o primeiro passo em direção a uma versão mais forte de si mesmo. Nossa próxima análise aprofundada sobre o potencial humano começará em breve. Mantenha-se em movimento. Mantenha-se vivo.